vídeo anterior nós vimos a música de Israel, estilos, suas influências, o pop, o rock, o heavy metal, as influências de Beatles, por exemplo, da bossa nova, o blues, as músicas étnicas que compõem a grande salada musical que tem em Israel. No vídeo de hoje, nós vamos ver sobre a educação em Israel da música. Como é que o governo lida com a música dentro das instituições de ensino. Se fosse como no Brasil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação em música. Vocês vão comentar, vocês vão fazer a sua inscrição aqui, ativar o sininho, dar um like esperto aí pra gente, fazer seus comentários e compartilhar. Lembrando que quando você compartilha a cultura, você está levando luz. Vamos compartilhar educação. E aqui está o nosso e-mail, nosso endereço eletrônico, sobrevivenciaemlivros@gmail.com. Mas como fica a música dentro da educação? Israel entende a música como sendo uma oportunidade, uma das diversas, incontáveis oportunidades de trabalho para a pessoa, assim como é a ciência da computação, assim como é a engenharia, a medicina, a advocacia, um curso de geografia, letras, matemática, tudo. Então a música é também vista por Israel, é entendido pelo governo israelense como aquilo que vai abrir portas no mercado de trabalho para as pessoas. Então, Israel oferece diversas oportunidades para se estudar música. O governo investe na educação musical por entender que a música oferece qualidade de vida para as pessoas, como qualquer outra profissão. A música é também um elemento substancial de aprendizagem da língua hebraica para aqueles que estão chegando no país, para os imigrantes de qualquer parte do mundo que tenham um pequeno conhecimento de hebraico ou nada de hebraico. Israel vê e entende a educação musical da mesma forma como os países nórdicos, principalmente a Finlândia. Abrindo parênteses, a Finlândia é o país com a população per capita, a maior população per capita de bandas do mundo. E a pessoa que está num emprego qualquer, vamos dizer assim, vamos supor que a pessoa na Finlândia desenvolva um trabalho no mercado ou numa empresa e por alguma razão perdeu seu emprego. O governo subsidia a pessoa para formar uma banda ou seguir uma carreira musical. Existe um projeto desse na Finlândia, por isso que é a maior população per capita de bandas do planeta. A Finlândia investe nas pessoas porque faz uma educação de base. Então seria uma segunda opção para a pessoa seguir uma carreira. E quando a banda ou o cantor se torna famoso, ele investe, ele retorna este investimento do governo através de um pagamento, de um subsídio, enfim, é isso que acontece na Finlândia. E Israel também tem programas semelhantes. Então o Ministério da Educação apoia 41 conservatórios em todo o país, que tem programas para, veja só, todas as idades. Todas as idades. Desde 3 anos de idade até os 100 anos de idade. Então, se a pessoa tem 40 anos e quer aprender música, é possível. Se a pessoa tem 60 anos e quer aprender música, é possível. Se a pessoa tem a faixa de 80 anos, já está aposentada e quer aprender música, é possível. Assim como também uma pessoa, um garoto de 3 anos de idade, uma criança de 3 anos de idade, 5 anos, 10 anos de idade, um adolescente que quer aprender música, é possível. Em Israel, esse programa é patrocinado pelo governo israelense, pelo Ministério de Educação. Todas as escolas
tem a música como matéria obrigatória, tanto como matemática, hebraico, a língua do país, hebraico, inglês, geografia e outras disciplinas também. A música faz parte do currículo obrigatório das crianças e dos adolescentes na sua idade escolar. Diversas instituições de ensino superior têm em suas graduações musicologia ou música, oferecem para a pessoa ingressar numa faculdade de música, principalmente as universidades de Tel Aviv e a Universidade Hebraica de Jerusalém. A Universidade Bar Ilan, além da graduação, oferece também o curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado em música, sendo que a pessoa também pode fazer um intercâmbio na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, em outros países para estudar música. A educação musical não acaba na graduação. Israel oferece infinitas oportunidades para que os músicos possam trabalhar, os músicos adultos possam trabalhar também na área da música. Sejam também músicos profissionais ou músicos amadores. Todo mundo tem uma oportunidade. Bandas profissionais e bandas amadoras também têm as suas oportunidades. O que o país oferece é oportunidade de trabalho, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e qualidade de vida através da música. Então a música é vista, além de arte, ela é vista também como trabalho, oportunidade de trabalho. Música é coisa séria em Israel. Música é uma profissão séria em Israel. No Brasil, infelizmente, só é sério os músicos que fazem sucesso. Quando a gente vê alguém com um case de violão ou guitarra andando pela rua, as pessoas no Brasil acham que aquela pessoa é um à toa. Em Israel não. Em Israel, na Finlândia, mas em Israel é visto como profissão ou oportunidade de trabalho. Um músico amador, ele tem a sua profissão, mas ele também é um músico amador. Ele recebe um subsídio também do governo para iniciar o seu amadorismo na música. Mas se ele perde o seu emprego e quer passar do amadorismo para o profissionalismo, o governo dá essa base para ele, dá essa ajuda para ele, porque, volto a falar, música é uma profissão em Israel e deveria ser visto assim também no Brasil. Deveria ser também uma disciplina obrigatória no currículo escolar, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Mas é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Shabbat Shalom Mevorach. Valeu!